Senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro fez uma live no YouTube detalhando como foi a audiência pública em Washington, no escritório de representantes do comércio dos Estados Unidos. Além de um breve discurso de 5 minutos, Flávio Bolsonaro entregou um documento extenso, pontuando política e tecnicamente onde o governo Trump tem a perder ao impor uma tarifa de 25% ao Brasil. Uma clara tentativa de criar uma cortina de fumaça nesse momento que eu tô aqui, né, trabalhando pelo Brasil para tentar dividir o noticiário, né, com coisas negativas. Não tem mais boa fé por parte, né, de quem está nos acusando. E nem o princípio, né, constitucional de presunção de inocência funciona o presidente Bolsonaro, porque a defesa bota por escrito, documenta, protocola, olha, tá tudo aqui, transparente, todo mundo descansado, não tá tudo informado. Aí, para surpresa de todos, hoje pela manhã, busca e apreensão na casa do presidente Bolsonaro, uma busca muito minuciosa, né? Tiveram que tirar a Laurinha do quarto dela para poder fazer também a busca, né? Procurar alguma arma, eles foram procurar alguma arma que não tivesse sido informada nos autos, né? Que porventura o presidente Bolsonaro estivesse escondendo, que não teria informado. O Pix é brasileiro e foi criado na gestão de Jair Bolsonaro. Flávio também fez questão de destacar os ganhos do uso dessa inovação do sistema financeiro para empresas americanas. Defendi o nosso Pix. Eu falei, olha, gente, o Pix ele é uma inovação que veio no governo Bolsonaro, foi criado durante o governo do presidente Bolsonaro. Foi o Pix que incluiu dezenas de milhões de brasileiros, principalmente os mais pobres, nesse sistema formal, né, da economia. Qual foi a consequência disso? Eu explicando para os Estados Unidos, gente. Se o Pix funcionou para esse pessoal vir para esse mercado formal, por consequência, cartões de crédito, por exemplo, que têm bandeiras dos Estados Unidos, são cartões de crédito de empresas americanas, eles passaram a oferecer um serviço para esse pessoal que o Pix não oferece. O parcelamento em várias vezes aí para frente, o crédito, determinados créditos que o Pix não consegue fazer. Então, por consequência, isso acabou beneficiando, além dos brasileiros, beneficiou também os consumidores em algumas empresas americanas. Quais outros pré-candidatos à presidência estavam presentes na audiência pública em Washington? O próprio senador responde. O papel de qualquer presidente da República de qualquer país era estar aqui com o representante deles aqui, fazendo a defesa técnica, dizendo que eu vou fazer minha parte. Só que o Lula é mentiroso. O Lula é uma pessoa que não cumpre acordos. E, na minha percepção, o governo americano percebeu isso. Eu senti falta, por exemplo, aqui de outros pré-candidatos a presidente fazendo o que eu fiz aqui, porque era uma audiência pública. As pessoas podiam se inscrever. Cadê os outros pré-candidatos à presidência da República que não estão aqui defendendo os interesses brasileiros? É muito mais fácil ficar criticando a atuação do Flávio Bolsonaro, né? Muito mais cômodo. Para reverberar os principais fatos do dia, nós contamos sempre com o nosso excelente time de analistas. Vamos então dar boa tarde. O nosso time já está aqui no telão. Vamos dar boa tarde a ela, então, doutora Kátia Magalhães. Doutora Kátia, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Geise, Berê, nossos espectadores, lutando pelas nossas liberdades nessa terra de completa desordem institucional. Isso é isso. Conosco também a nossa queridíssima Berenice Leite. Berê, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde para você também, Geise, doutora Kátia, e uma saudação especial para a nossa audiência. Aqui o nosso barco, porque, doutora Kátia, a gente teve essa primeira declaração aqui para o nosso país do candidato. Ontem ele tinha feito aquele videozinho, falou um pouquinho com a imprensa, mas hoje pela manhã ele abriu ali uma live num canal do YouTube também para falar a respeito tanto da questão do Bolsonaro, a gente vai abordar aqui também para a nossa audiência, quanto da taxação dessa audiência pública. Começo então aqui pela taxação, pegando justamente essa última fala aqui do pré-candidato sobre outros pré-candidatos que não se inscreveram ali para audiência pública, enfim, ele ainda foi nessa condição de senador e de pré-candidato à presidência. Quero ouvi-la. Eu acho que gravíssimo nisso tudo foi a omissão do governo Lula, a omissão da sua AGU, que é um escritório que teria a obrigação de representar a União em juízo e fora de juízo, Só porque eu tô com o fone de ouvido de fio. A obrigação de representar diante de entidades internacionais, inclusive diante da USTR aí nos Estados Unidos, no âmbito das investigações
investigações da seção 301. Inadmissível, prevaricadora essa omissão da AGU. Quanto à taxação em si, vai ser uma verdadeira tragédia se essas tarifas vierem a ser aplicadas. E uma tragédia para o Brasil, por razões óbvias, né, para as nossas exportações e também para a economia americana, deixando muito claro que ontem, enquanto o senhor Lula, o senhor Jorge Messias e companhia se omitiam vergonhosa e criminosamente, algumas empresas criadas nos Estados Unidos, grandes empresas do naipe de Tesla, por exemplo, Coca-Cola, eBay, várias empresas protocolaram, compareceram aí diante das investigações do Congresso, do governo americano, no âmbito dessas investigações, e compareceram para mostrar os efeitos para lá de nefastos dessa tarifa, efeitos muito nefastos na cadeia de suprimento de bens. Por exemplo, a Tesla esmiuçou que não tinha capacidade de obter suprimento de certos bens da sua cadeia produtiva nos Estados Unidos, pelo menos não em escala ainda, e tinha que obtê-los no Brasil. E a eventual aplicação dessas tarifas iria encarecer sobremaneira a provisão desses bens, o que iria encarecer também o custo de circulação desses bens lá nos Estados Unidos. Então, olha o impacto inflacionário, o impacto também para a economia americana. Há justas razões para essas investigações, justíssimas, para lá de justas. Olha só, liberdade nas plataformas digitais, corrupção, falha sistêmica do Brasil no combate à corrupção, falha sistêmica do Brasil no combate à pirataria. Olha quanta coisa para se investigar. Falha do Brasil no combate ao desmatamento ilegal. Tudo isso pode e deve ser investigado. Só que tendo os responsáveis por todos esses desmandos, né, por todas essas lambanças, teriam que ser punidos nos seus CPFs. Não haveria que se impor punição a países, a povos inteiros, nem ao povo americano, muito menos ao povo brasileiro, que inclusive vive sob o julgo dessa turma aí, como Lula, como Messias, como Alexandre de Moraes, como todos os efetivos causadores dessas desgraças. Então, espero sim que essas falas lá na comissão da seção 301 tenham êxito e que finalmente o governo americano desista da aplicação dessas tarifas por bem de todos, nosso e do povo lá governado também por Trump. Berenice Leite, também quero te ouvir a respeito. Vamos pegar aqui ainda sobre essa questão da audiência pública, porque o Flávio Bolsonaro também fez aquela defesa do Pix. Esse é um ponto que também vai ser fundamental agora no impacto das eleições de 2026. Junto com a soberania, a esquerda já vem utilizando a questão do Pix. O Lula anda por aí defendendo o Pix, enfim, como se ele tivesse criado o Pix, né, aplicado o Pix ao nosso país. Mas aí o Flávio Bolsonaro apresentou ali, fez uma defesa técnica, apresentando quais são os pontos que contribuem para as empresas americanas, essa relação que o Brasil tem com o Pix, e foi muito categórico. Tarifar o Brasil vai favorecer a China. Exatamente, Geise. O senador Flávio Bolsonaro, ele fez uma defesa ponto a ponto ali, determinados tópicos que os Estados Unidos listaram em favor deles em questão de deslealdade comercial, que é o que eles alegam, e o Pix é um ponto crucial, justamente porque o governo Lula vem usando isso justamente para tentar jogar essa narrativa de que seriam os filhos de Bolsonaro que estariam ali trabalhando contra os interesses do Brasil. Teve uma declaração, inclusive, do Eduardo Bolsonaro recentemente, onde ele compara com um sistema semelhante dos Estados Unidos. Isso foi distorcido de forma muito desleal por parte de alguns veículos de comunicação, né? Pegaram essa fala dele, disseram que ele estava ali justamente fazendo o contrário, que ele estaria, na verdade, né, mostrando para os Estados Unidos como o Pix afetava, e não era nada disso. Então, o senador Flávio Bolsonaro acerta nos pontos em que ele foca ali, e ele não só argumenta nessa audiência de ontem que essas medidas não vão ter o efeito que os Estados Unidos esperam.
Muito pelo contrário, vão prejudicar somente os brasileiros. E ao ser questionado justamente por essa posição política, né, em questões políticas, ele argumenta e é incisivo. Ele fala, olha, o Lula não está preocupado com o desemprego, ele não está preocupado com as tarifações, muito menos com a indústria, ele está preocupado em se manter no poder. Quando se trata de PIX, vale lembrar, né, que foi trazido pelo governo Bolsonaro, ele traz também essas justificativas dentro do quanto as empresas, ainda que sejam norte-americanas, elas também podem se favorecer por meio dos empréstimos, basta não cobrar, não taxar por isso, né? E é uma forma também que os brasileiros, né, que a informalidade conseguiu, de alguma forma, manter-se ali, né, o próprio dinheiro em espécie, a gente quase não vê mais, e é uma forma também, que como você bem traz, né, Geise, essa questão de China e Estados Unidos são concorrentes. Eles disputam ali o Brasil nesse momento, uma aproximação, e do ponto de vista que o Lula está alinhado aos interesses de Xi Jinping, desde a questão da censura, a forma como ele implanta, né, isso aqui nas redes sociais do nosso país, isso também, de alguma forma, acaba afetando essa parceria entre Brasil e Estados Unidos. Então, quanto mais distante o Brasil estiver dos Estados Unidos, mais se aproxima da China. E é claro que os Estados Unidos não querem isso. Então, foi isso que o Flávio trouxe nessa audiência de ontem.